começando aqui agora mais um episódio do podcast da IEC, o IECast ou IECcast, como vocês preferirem. E eu já quero te convidar a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, aqui no nosso canal do YouTube e também com o portal da Congregacional. Então eu quero te convidar a nos seguir, @IECoficial. E eu quero te falar também que esse episódio aqui do nosso podcast, ele está disponível no YouTube e também no Spotify. Então se você não consegue parar para assistir o vídeo, que é só ouvir o nosso áudio, pode também nos escutar no Spotify. E hoje nós estamos aqui tendo como cenário a igreja do Jardim Belmonte, que cedeu esse espaço para a gente, onde nós vamos fazer algumas gravações do nosso podcast. Nós estamos muito felizes pela recepção, desde já queremos agradecer na figura do pastor Júlio, que também será o nosso entrevistado hoje. Ele que é pastor, casado com a missionária Carmen, pai de 2 filhas muito bonitas e inteligentes, né? E ele vai contar um pouquinho. Ele também, gente, por coincidência, olha só, ele é o meu pai. E hoje eu não quero conversar com o Júlio pai, eu quero conversar com o Júlio pastor, que é pastor há quantos anos? 18 anos. 18 anos do pastorado, então ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente e também falar sobre o que ele respira, que é missões. Então, esse episódio hoje a gente vai chamar ele de coração missionário. Você que sente esse desejo de ser missionário, sente essa chama arder em você, assista, compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser. E assim como todos os episódios estão sendo uma bênção, esse será mais um. Bom, pessoal, então, pastor Júlio pode se apresentar, fala quem é você, quantos anos você tem, de onde você veio, fica à vontade. A paz do Senhor para todos, né? Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite, seja o momento que você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer muito a Deus, a Igreja Congregacional de Volta Redonda e também essa iniciativa que é o marketing, né? Da IEC. Eu acho que vocês estão de parabéns, vocês devem continuar, o caminho é esse mesmo, não tem como vocês fugir dessa rota, essa rota mesmo. Eu tenho certeza que Deus vai providenciar mais coisas para vocês. Eu sou o pastor Júlio, casado com a missionária Carmen, pai, né, da Késia, que está entrevistando, e também da Keila. Sou pastor há 18 anos nessa igreja, fui consagrado em julho de 2005 e sou crente desde o berço. Mas contar um pouco aqui, Késia, da minha história. Eu nasci nas Assembleias de Deus de Madureira. Então você nasceu numa família cristã, Nasci né? numa família cristã, nas Assembleias de Deus de Madureira. Hoje a gente conhece como a Catedral aqui de Volta Redonda, pastor Rinaldo. E eu fui criado no berço evangélico pelos meus pais, né, o evangelista Sebastião Lucas e a dona irmã Regina Muniz da Silva. E quando eu tinha por volta de 14 para 15 anos, o meu pai resolveu agregar para a Igreja Congregacional de Volta Redonda, uma amizade que ele tinha desde a época de solteiro com o pastor José Flávio de Moura. E o meu pai agregou para a Igreja Congregacional. Na época eu não gostei muito, que toda a minha infância, minha amizade, adolescência foi criada na Assembleia de Deus. Mas, como um jovem de menor de idade, eu achei o dever, né, e o certo seria isso, acompanhar o meu pai para a Igreja Congregacional. Acompanhei, não gostei muito, a liturgia diferente, outras pessoas, outros ritmos, e aonde levou eu ter o desânimo de permanecer na igreja, porque eu saí do meu convívio natural ali com meus irmãos das Assembleias de Deus e vim para a Igreja Congregacional juntamente com meu pai. Nesse período eu então me desviei da presença do Senhor, desanimei, não me aprofundei em drogas, crime, nada disso não, mas me afastei por causa de falta de adaptar na Igreja Congregacional. Mas não sabia eu que Deus tinha um plano para poder realizar na minha vida em cima disso tudo na Igreja Congregacional de Volta Redonda. E nesse período que eu me desviei, frequentei algumas igrejas para poder ver como que era o esquema, wesleyana, batista, presbiteriana, e tinha poucas unidades em Volta Redonda, poucas denominações na época, isso aí há 30 anos atrás, 35 anos atrás, e até que eu comecei a gostar da congregacional
E nesse período de afastado da presença do Senhor, eu conheci então a missionária Carmen, e com 16 anos de idade, ela tinha 16 anos de idade, ela aceitou Jesus, e a conversão da missionária Carmen me levou então a opção de voltar para Jesus. Não queria perder a namorada, então foi aonde eu voltei para Jesus, exatamente na igreja congregacional do Aterrado, pastoreada na época o pastor Evilásio e o saudoso presbítero Alcides, pai do Silésio, sogro da irmã Glória, ele me deu as instruções novamente, nós convertidos, para me poder então entrar em comunhão com a igreja congregacional, visto que eu já era batizado na Assembleia. Então, ele me deu instruções de nós convertidos, tudo de novo, e colocou eu para poder dar uma palavra, pregar. Você chegou a batizar de novo ou não? Não batizei. A igreja congregacional de Volta Redonda considera o batismo das outras igrejas, que tem a mesma doutrina, né? E aí voltei para a igreja congregacional, namorando a minha esposa, a missionária Carmen, e a mãe dela dizia para a gente que a gente tinha que namorar, mas não podia ir para muito longe. E ela morava no açude, e do açude ao Aterrado a mãe achava que era muito longe. Então ela falou comigo, ó, se você quiser namorar e ir para a igreja com a Carmen, você vai ir na igreja numa congregacional que existe aqui no bairro. Quando ela falou isso para mim, foi um choque. Eu não queria congregar no bairro, né? Eu queria pegar um ônibus, ir para o Aterrado, com a namorada, de mão dada, aquelas coisas da juventude. Mas ela falou, ou namora e congrega aqui no açude, ou não tem namoro e não tem saída, para lugar nenhum. Aonde a missionária Carmen começou a congregar no açude, e eu me adaptei à igreja do açude, fui abraçado. Eu não posso esquecer do pastor Edmilson, pastor José Roberto e pastor Samuel. Eles já eram jovens de lá na época, estavam começando também os ministérios, e eu me espelhei muito neles, e eles me abraçaram, pastor José, pastor Edmilson e pastor Samuel, e muitos outros irmãos. E eles hoje são todos pastores aqui da IEC, né? Todos. Pastor Samuel Trindade de Ursulino, pastor José Mapé de Santo Agostinho, pastor Edmilson, São Geraldo, Minas Gerais, missionário também, né? Missionário também. E eu não sabia que Deus começava, através da minha sogra, Dona Maria, estava sendo usada por Deus para poder escrever uma história ministerial na minha vida a partir da igreja do açude, onde tudo começou. Então, ali na igreja do açude, eu tive a experiência de pregar pela primeira vez, de dirigir um culto a primeira vez, fui líder de jovens durante 2 anos, tive a experiência do dom das línguas ali na igreja do açude, e recebi o chamado de ser auxiliar de trabalho pelo nosso irmão evangelista João Gomes, que também foi um pai na fé para a gente ali na igreja do açude, onde ele me deu as primeiras instruções. O evangelista João Gomes é pai do pastor André Gomes, também pastor hoje da nossa igreja congregacional, também na minha época de jovem. E também fui acolhido pelo presbítero Vanderlei de Moraes, que é presbítero da igreja do açude até hoje, onde ele me deu um suporte de logística para mim poder permanecer congregando na igreja do açude. Eu não posso deixar de contar esses que me deram base à história. E eu me lembro que na época que pastoreava a igreja do açude era o saudoso pastor Gênesis, de Barra de Aí, irmã da missionária Elcia, e ele fez o meu casamento. Tem a história dele comigo, fazendo meu casamento com a missionária Carmen. E também ele foi me dando as primeiras instruções de como ser um obreiro. Depois ele saiu, e entrou o saudoso pastor Sebastião Alves. E esse pastor Sebastião Alves me procurou na saída. Eu acho que eu tenho essa característica de acabar o culto e ficar falando com as pessoas. Eu espelhei no pastor Sebastião Alves. Ele falou comigo, menino, você é líder jovem? Eu falei, sim. Eu tinha 21 anos de idade, ou 22. Ele disse assim, Deus tem uma obra ministerial na sua vida aqui nessa igreja. E eu jamais imaginava que um jovem que chegou para namorar na igreja do açude, a missionária Carmen, ia tornar o pastor daquela igreja depois de praticamente 20 anos. Então foi assim um momento, é uma história muito especial para mim.
Aí eu comecei a trabalhar na igreja do Açude como auxiliar, líder de jovem, e fui consagrado ao diaconato pelo pastor Moura, porque a igreja do Açude, nesse período que eu fui consagrado ao diaconato, estava sem pastor. E o pastor Moura pastoreava ela de longe, né? A igreja do Açude. A igreja do Açude. Ela ficou sem pastor um momento, os presbíteros apoiavam, porém quem decidia era o pastor Moura. Então ele me chamou ao diaconato e eu fui consagrado em janeiro de 1996, quando não existia centro de convenções. Não existia centro de convenções, não tinha. O nosso trabalho de campo era feito ou no colégio Presidente Roosevelt, ou em algum CIEP, ou também no Manuel Marinho. Eu fui consagrado em janeiro de 1996 no colégio Manuel Marinho, aonde ministrava a palavra de Deus na época, o então conhecido na época, o pastor Gilmar Santos, da Assembleia de Deus de Goiânia, ou Goiás, me fugiu a memória. Fui consagrado ao diaconato em janeiro de 1996. Quando chegou outubro do mesmo ano, teve uma necessidade de dirigir uma congregação, porque faltava obreiro. O pastor Fernando César Dutra, hoje acho que é na Igreja do Conforto, me escalou para dirigir a igreja do Açude 4, uma congregação com apenas 3 membros, e eu era diácono ainda e fui para lá dirigir a igreja como diácono. Eu tomei posse, se não me engano, a missionária Carmen tem a data, tem a agenda, tem tudo direitinho anotado. Poderia ter trago para contar para vocês. Em outubro de 1996, tomei posse como dirigente da congregação do Açude 4. Desde aquele dia para lá, eu nunca mais deixei de dirigir a igreja, no qual hoje estou dirigindo a igreja de Jardim Belmonte. Em outubro de 1996. E quando chegou julho de 1997, quando você tinha 10 anos de vida, a entrevistadora que é minha filha Kézia, tinha 10 dias de vida, né? Falei antes, né? 10 dias de vida, eu estava sendo consagrado ao presbitério no CIEP do bairro Retiro. Acho que é o Glória Rocinha. Glória Rocinha. E eu fui consagrado ali quando a entrevistadora aqui, que é a minha filha, tinha apenas 10 anos de vida. 10 dias. E 10 dias de vida, estou errando aqui, 10 dias de vida. E eu fui consagrado ao presbitério, dirigindo a congregação já do Açude 4, e daí não parei mais. Fui dirigente da congregação que hoje é a igreja do bairro de Santa Rita de Cássia, e auxiliei o pastor Moreira durante, se não me engano, 8 anos como vice-presidente da igreja do Açude. E no ano de 2005, o pastor Moreira me chamou para ser consagrado ao Ministério da Palavra. Uma coisa que eu quero deixar aqui para os que estão começando: tenha paciência. O pastor Moura, em 2003, falou comigo que Deus tinha um chamado da minha vida ao Ministério da Palavra, 2003. E não falou mais nada comigo até 2004. 2004 ele falou de novo comigo: Deus tem um chamado na sua vida, Ministério da Palavra. E também não falou mais nada comigo. E quando chegou no ano de 2005, em janeiro, ele fez uma viagem comigo para Campos e não me falou nada. Chegando lá, ele foi tratar um assunto pastoral com o pastor da igreja de Campos, e eu fiquei do lado de fora da reunião. Foi quando ele bateu na porta e me chamou: Júlio, pode entrar. Você é um candidato ao Ministério da Palavra, é importante que você participe da reunião para você aprender. Foi a 3ª vez que ele me falou. E depois a 4ª vez foi uma semana antes da consagração, que foi julho de 2005. Então eu gosto de contar essa história para os que estão começando: não ter pressa, não ficar sufocando o vosso pastor. Ele sabe o que está fazendo e Deus é o dono do tempo, ele que controla o momento. Então eu tenho para mim que não existe pastor que segura o ministério de ninguém. Existe pastor que obedece o momento de Deus. Porque também a gente percebe, né? Quando a gente é jovem, a gente percebe que a gente tem algum dom, algum talento na igreja, a gente quer muito que a coisa aconteça, né? Então assim, eu lembro quando eu comecei a pregar, eu queria pregar todo domingo, porque aí você tá naquele primeiro amor, naquela vontade, e esse tempo de espera de talvez você não vai pregar sempre, talvez vai demorar um tempo para você ser reconhecido ministerialmente, é um tempo de preparo que o Senhor tem com a gente também, né? Exatamente, e a Bíblia diz que nós temos que considerar os que estão presidindo
a gente que está tomando conta da gente. Então, os pastores que tomam conta da gente, eles são sacerdotes que estão acima de nós e Deus fala com eles para falar com a gente. Então, Deus, ele respeita as regras que ele mesmo colocou. Se Deus colocou um pastor, vamos dar um exemplo do nosso reverendo Luciano, se Deus permitiu ele ser o nosso presidente, todas as decisões saem dele, dirigida por Deus. Eu não posso questionar. Ele troca ideias com a gente, pastores, né? Mas a decisão final sempre parte dele, porque ele é dirigido por Deus. Então fica essa alerta para os que estão começando, que eu aprendi isso, a esperar. Aí, contando a história, eu acho interessante que os meus amigos da Assembleia de Deus, que era da minha época de adolescente, ficaram na Assembleia. Não saíram. Não saíram. E todos eles recebiam também promessa de Deus através das nossas professoras de juniores da Assembleia de Deus. Se algum pastor assembleiano estiver ouvindo isso, vai ver como que é interessante. Que Deus tinha uma chamada na nossa vida. Você tem o nome de alguém? É o pastor Onésimo Correia. Advogado. Ele é pastor em Barra Mansa, eu sei. Eu não sei aonde ele está pastoreando, mas é um pastor que batizou exatamente junto comigo no ano de 1983 ou 81. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, muitos anos que eu não vejo, encontrei com ele. Ele falou comigo: Júlio, realmente Deus chamou a gente, não importa a prática de igreja, porque o Deus que prometeu para mim e para você chamou na congregacional. Então eu acho isso muito interessante. Tem outros pastores, como o pastor Elianai Gomes, pastor Matusalém, pastor Natan Teodoro e vários outros pastores da Assembleia de Deus que estão pastoreando e que Deus, na época de infância, já tinha chamado a gente. E foi assim, Kézia, Deus nos chamou. E no ano de 2005, o saudoso e mestre pastor Moreira, ele pede a sua jubilação para o nosso pastor, saudoso pastor Moura, né, o pastor presidente no momento. Então ele pede a jubilação e em julho, em outubro, o pastor Moura concede a ele a jubilação do pastorado e cumpre o que ele tinha falado comigo. Você será pastor no meu lugar. O próprio pastor Moreira. Eu me lembro que eu fazia um seminário básico de teologia. Não, eu fazia um seminário teológico médio em teologia nas Assembleias de Deus. E faltava 8 meses para me terminar o seminário. E era R$50 por mês. O ano letivo era de 8 meses, né? Então era R$50. R$400. E aquele ano eu estava desempregado, as filhas já tinham nascido e eu com muita dificuldade. E eu pensei, como que eu vou fazer fechar esse ano de seminário, né? É o médio de teologia, é o meu sonho ter a teologia nas minhas mãos para a gente poder pregar melhor, falar melhor. E eu lembro que no púlpito sentado lá do pastor Moreira, ele disse assim: Deus tem uma chamada na sua vida. A gente emociona, porque de fato a gente vê na história que Deus chamou a gente. Então a gente emociona porque Deus de fato é dono da história. Ele me disse assim: pastor Júlio, presbítero Júlio, Deus tem um chamado na sua vida. E você vai terminar o seminário e Deus vai providenciar os 8 meses para você. Enfiou a mão no bolso e disse assim: eu estou pagando 5 meses de seminário para você. Deus vai mandar os outros 3 meses. Me deu 5 meses, coloquei no bolso aquele dinheiro e paguei os 5 meses de seminário. No outro dia, de manhã, na segunda-feira, o pastor José Alberto Mabielli, dirigente da nossa igreja de Santa Cruz, agora Santa Agostinho. Santa Agostinho, ele foi lá em casa de manhã cedo e falou assim: Deus mandou te dar 2 meses de seminário. E eu peguei aquele 2 meses, então deu 7. Na sexta-feira eu fui para o seminário e chegando no seminário, o pastor Albino, que era o monitor do seminário, ele deu uma aula para a gente e disse assim: a gente vai tirar uma oferta. Tirou a oferta em plena sala de aula.
mandou o secretário do seminário contar a oferta. Deu R$50. Ele embrulhou R$50 e disse assim, entrega para aquele rapaz ali. Deus mandou a gente pagar mais um mês para ele. Eu consegui formar o médico em teologia naquele ano sem pagar um centavo, contando com as mãos de Deus que de fato tinha nos chamado. Então a emoção é grande, porque recebi várias críticas em toda a minha vida, até hoje, mas eu não consigo abrir mão de que de fato Deus chamou. Deus chamou a gente. A nossa história, ela não vem de um paraquedas. Eu não caí na igreja do Jardim, do Açude, eu não caí aqui na igreja do Jardim Belmonte. De fato, Deus chamou a gente nessa história. E eu acabei aquele seminário, formei, eu tenho as fotos, né, de lembrança da formatura, e começamos ali a ser amantes da palavra de Deus. Sou uma pessoa simples, não gosto de falar o que eu estudei, não tenho essa mania de falar, estou falando porque é uma entrevista, né, um podcast, é uma história. E formei em médico teologia e depois a gente começou a trabalhar. E fui nomeado pastor da Igreja do Açude e começou uma história linda da Igreja do Açude em 2005, no mesmo ano que eu fui consagrado. E você deve saber a data, eu fiquei de 2005 como pastor a 2021 na Igreja do Açude. Então, 15 anos aí. 15 anos e meio para 16 anos como pastor, mas na totalidade eu fiquei na Igreja do Açude durante 32 anos ou 30 anos. E na Igreja do Açude eu comecei a pastorear e tive assim, algumas experiências já de cara ministerialmente. Mas é legal que todos os últimos convidados que têm vindo aqui, né? A gente teve recentemente um bate-papo com o pastor Gustavo. Também uma história muito emocionante. Nós aqui, como equipe do marketing, nos emocionamos e também ficamos felizes de poder estar contando essas histórias, porque quem está escutando a gente em casa vai entender que estar fazendo um projeto na igreja, que às vezes dá um desânimo, né, dá vontade de parar, parece que nunca vai acontecer. E aí você vem e conta, o senhor vem e conta a história, também, né, chamá-lo de você, porque o meu pai lá em casa, a gente sempre teve o hábito de chamar de você, não o senhor, não por falta de respeito, mas por uma liberdade que o meu pai e minha mãe nos deram de chamar de você. Então por isso que eu vou chamá-lo de você, mas com todo respeito. E a gente para ver, você contando aí, poxa, eu não tinha como pagar o seminário e Deus enviou a provisão. Gente, hoje R$400 é muito dinheiro, mas há 15, 30 anos, 20 anos atrás era muito mais. R$50 por mês, hoje seria R$200 por mês. Então não é algo barato de ser pago. Mas aí a gente percebe então que Deus foi caminhando e direcionando para que sim, a sua chamada fosse cumprida. Desde sempre, você se entendia como um pregador, um pastor, ok, você deu para ver, né? A gente sabe até testemunho da sua família, dos seus pais, contando que Deus já falava para eles que você seria um pastor. Mas e a ideia de missões? Ela sempre veio ou ela começou a acontecer do nada? Sempre você se imaginou assim, eu vou trabalhar com missões, ou era algo que não passava na sua cabeça? Como a gente escuta várias histórias de vários pregadores e vários pastores de experiências pessoais. Tem experiência que muitas pessoas não vão acreditar, mas o que importa que você viveu. Sim. Porque são experiências únicas, né? As pessoas não vão acreditar. Quando eu fui para o Exército em 1990, eu servi não vou dizer que é o pior lugar, porque se está no Exército que é preciso, mas eu servi na cavalaria, equitação. Era um lugar muito discriminado, porque tomava conta dos cavalos, limpava os cavalos. Eu sofri muito ali naquela época, no período militar. E eu tinha feito um voto com Deus, e esse voto, o meu irmão mais velho, Paulo, ele escutou. Ele falou, olha rapaz, você fez um voto, uma promessa, Deus vai caminhar para que você cumpra isso, né? E eu falei para Deus, se Deus me desse graça de passar aquele ano do Exército, aquele sofrimento, e me desse jeito de eu sair da primeira baixa,
eu seria um pregador em favelas, eu seria um pregador em lugares que ninguém ia querer ir, aonde as grandes denominações não gostam de ir ou não vão, é uma realidade. E o meu irmão Paulinho, que a gente chama ele falou, olha, Deus vai fazer isso. E aconteceu que eu vim morar no morro, onde é a minha casa, tenho orgulho por isso. Na época, um lugar de poceiros, né? Muita favela no momento quando a gente chegou lá. E foi aonde nós iniciamos a pregação. No próprio bairro no próprio bairro que eu resido hoje, que era um lugar muito carente há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, Deus me colocou exatamente lá para cumprir o que eu queria. Você fala que você pediu? Eu pedi que eu ia pregar nos morros, né? E depois, o desejo missionário nasceu porque eu sempre fui uma pessoa, como dizem, imperativa, né? Agitada, né? Eu não gosto de ficar parado, eu gosto de fazer alguma coisa, eu gosto de estar cumprindo na minha vida o que o hino 212 canta, o hino não canta, o que o hino 212 fala pra gente através da canção. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Eu sempre gostei de estar em evidência, eu quero estar na frente para trabalhar, não na frente de cargo, porque eu jamais imaginava que hoje eu seria, pela segunda vez, presidente de uma igreja local. Mas eu queria trabalhar. Sim. E eu lembro que o pastor Gênesis trouxe na nossa igreja no ano de 1993, o pastor Luciano com o evangelista Reginaldo para dar uma palavra sobre missões. Pastor Luciano, que hoje é o nosso reverendo presidente. O pastor Luciano era pastor de bairro, foi convidado para ir na igreja do Açude numa manhã de escola bíblica dominical, e ele deu uma palavra sobre missões, falou um monte de coisa, a gente ouviu, a igreja interessou, chamaram ele de novo num dia de semana para ele montar ao que ele chamava de cúpulas missionárias, para poder montar a Secretaria de Missões, que está no coração dele até hoje, né? E ele chamou a igreja e foi bastante gente nessa reunião. E eu cheguei, se não me engano, eu já trabalhava na CSN, já fazia tudo, cheguei atrasado na igreja, eu, a missionária Carmen, a gente ainda não tinha as filhas, vocês, chegamos atrasados e de cara o pastor Luciano começou a fazer uma pergunta com as pessoas: o que você gosta de fazer na igreja? Aí eu falava, eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto de varrer, e foi falando. Mas ele queria saber quem tinha um desejo missionário, e isso estava no meu coração, desejo de fazer missões. E quando eu levantei as mãos para poder, ele perguntou, e você, o que você gosta? Quando eu ia falar assim, eu gosto de pregar para fazer missões, uma pessoa, ela me interrompeu e respondeu por mim. Ele gosta de orar. Eu gostava de orar. Não que eu não gosto de orar, eu acho que eu oro pouco. Se eu orasse mais, eu recebia mais. Mas não era aquilo que eu queria falar. Queria responder que você gostava Todos os crentes devem orar. Você não tem que gostar de orar. Você deve orar. É igual um remédio amargoso. Você não gosta, mas você deve tomar. Então, a oração é um dever. Você tem que orar, porque sem ela você não anda. Mas aquela pessoa respondeu por mim. Eu fiquei muito sem graça, constrangido. E para não ficar tão feio para mim, eu falei assim, eu gosto de ler. Aí você gostava de ler? Porque... Aí ela falou comigo, o pastor reverendo falou comigo assim, então meu filho, começa a ler bons livros. Porque na minha época de crente, a Bíblia era a única coisa que você deveria ler. Você não poderia ter esses livros de seminário que era chamado carnalidade. Era chamado, a teologia na minha época era chamado carne. Não tinha nada de Deus. Então, sim, a gente, aquela pessoa falou assim, eu tenho um livro para ele ler. Me deu o pior livro que você possa pensar no mundo, é o livro que aquela pessoa me deu. Um livro ruim e muito ruim, que eu comecei a ler, joguei fora. Aquela pessoa. Mas depois eu entendi. Infelizmente, aquela pessoa estava dando lugar à carnalidade para impedir a chama que estava acesa dentro de mim. Ou seja, aquilo ia apagar. Só que eu não sabia que Deus ia me usar anos depois para poder fazer um dos maiores movimentos missionários no local,
porque nós tínhamos já na época o IBE, o CETEMIT, estou falando de uma igreja local, e ele usava para fazer o maior movimento missionário local, aonde, de uma forma milagrosa, Deus deu para a igreja do Açude a primeira experiência missionária, que foi a igreja nossa em Santana do Garambel, Minas Gerais. Então, você sai desse dia aí e o que você fez com essa palavra que você só sabia orar? O que você fez a partir disso? De fato, eu comecei a orar mesmo. Eu orava 1h30 nos montes, orava o meu período de hora de almoço da CSN direto, que era uma hora de janta ou almoço, orava direto. Comecei a orar muito sozinho no meu porão, né, que a gente tem lá em casa, que você conhece. Eu tenho até hoje meu lugar de oração ali e comecei a orar. Então, orando ali, eu comecei a receber os dons espirituais. E recebendo os dons espirituais, eu aprendi que ele tem que ser acompanhado com o manual de regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Senão a gente usa o dom de qualquer forma ou damos lugar à carnalidade. Então, orando, eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e comecei a entender que a missão da igreja é ir pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu comecei a ter esse desejo missionário. Eu, o pastor Edmilson, pastor José Roberto, ainda membros da igreja, sem ter cargo eclesiástico nenhum, começamos a fazer um trabalho missionário no Açude, que a gente chamava evangelismo. Todo sábado, de casa em casa, pregando à noite, e aos domingos nós fazíamos culto ao ar livre e distribuição de folheto. E nós começamos a ganhar muitas almas para Jesus. Eu quero ressaltar aqui, uma das almas que foram ganhas como testemunho desse trabalho nosso foi o presbítero Maciel, que é presbítero da igreja do Açude, mora no Açude 4, aonde nós fomos visitar ele baleado para morrer, estava baleado para morrer, fizemos um apelo, ele aceitou Jesus, foi atrás da gente e é presbítero da nossa igreja hoje. E gosta de pregar justamente para esse tipo de pessoa, né? Para esse tipo de pessoa. Deus usou muito eu, o pastor Edmilson, e o pastor José Roberto, também o pastor Samuel, e juntamente com a nossa esposa, que era a missionária Carmen, missionária Andréia, missionária Elisama e missionária Miriam. E depois foi agregando a gente o pastor André com a missionária Carolina. Então essa equipe, que era jovem na época do Açude, nós revolucionamos a obra missionária interna dentro do próprio bairro. Aí foi aonde eu fui... passei por um episódio de ficar desempregado. Dentro desse desemprego, eu fui vender pão de porta em porta, na bicicleta, né? Cozinha, óleo padeiro, tal. O desempregado que ele está dizendo é o desempregado sem você não tinha um serviço na carteira assinada, né? Eu trabalhei um período na CSN, numa contratada, da própria CSN, certo. Saí dela e fui trabalhar por conta própria, mas um serviço informal. No caso dele não dava o retorno que você... Não dava o retorno, era um sacrifício, né? Porque hoje a gente tem pessoas que têm o próprio negócio e conseguem andar melhor, né? No caso, naquela época, o informal nosso não tinha estrutura que qualquer outra pessoa pode ter hoje. Certo. E o negócio que o Açude é um bairro de morro. E a gente vendia pão com a bicicleta e subia nos morros. Até que um dia eu fui num lugar que a gente chama ali no Açude, que chama Boca da Mata, que é uma estrada que dá acesso ao bairro de Santa Rita de Cássia, que liga o Açude a Santa Rita de Cássia, aonde eu fui vender meus últimos pães. Naquele dia. E sempre sobrava. Naquele dia, aquela última casa comprou praticamente a cesta inteira. E eu perguntei com a irmã que comprava comigo por que ela estava comprando tantas coisas naquele dia. Ela falou, porque eu estou com uma família minha aqui de Minas. Eu vou trazer ela para conhecer vocês. Aí ela trouxe aquela família, me conheceu, né? Vocês não, eu estava sozinho, me conheceu e me apresentou a família. Ela falou, isso aqui, no caso, eu já era presbítero da igreja, isso aqui é o presbítero Júlio, um pregador, um homem de Deus, aquelas coisas que as pessoas falam da gente, né? E aí a mãe daquela senhora, a irmã, disse assim, por que você não abre uma igreja na minha cidade? Praticamente não tem igreja nenhuma lá. E ela me deu o endereço, cidade de Santana do Garambel, a 35 quilômetros de Andrelândia, a partir de Andrelândia, estrada de chão.
Eu fiquei com aquele contato durante 6 meses na minha carteira, ninguém sabia, nem vocês eram pequenos. A missionária Carmen também, eu não contei isso para ela, não porque ela não poderia saber, mas eu guardei, esqueci de falar. 6 meses depois eu revelei ao então pastor Edmilson Marques da Silveira. O pastor Edmilson, um homem corajoso, falou comigo: vamos lá? Eu falei: vamos. Chamamos então o pastor Ageu. O pastor Ageu também estava entrando na nossa turma de evangelização. O pastor Ageu era o que estava em melhor condições na época. Ele tinha um Del Rey. Ele falou: olha, eu tenho um Del Rey, eu levo vocês. Não tenho dinheiro para colocar gasolina ou álcool. E precisa de R$80 para colocar de álcool para a gente ir e voltar. Falando com o pastor Moreira, ele diz assim: a igreja não tem esse dinheiro para vocês. Aí a gente foi, colocamos o cheque do pastor Ageu. O pastor Ageu é o que estava melhor da turma. Ele fez o cheque predatado para a gente pagar pela fé. Quem ia pagar? Não sabia. Fomos para Santana do Garambel, de Santa Rita do Zaru até Amparo era asfaltado, de Amparo até Andrelândia era chão. De Andrelândia a gente pegava mais uns 30 quilômetros de asfalto, depois 35 quilômetros de chão. Foi uma viagem de 8 a 9 horas, sem a gente sabia onde que era. Certo é que quando chegamos na cidade, perguntamos aonde mora a dona Maura. Ela falou: sou eu, batemos na casa certa. Naquele dia, eu, o pastor Edmilson e o pastor Ageu fizemos o evangelismo sozinho. Fica essa dica: não fica triste porque você está sozinho, Deus está ao seu lado. Nós 3 fizemos o evangelismo sozinho. Naquele dia 11 pessoas aceitaram Jesus. Viemos embora, aquela dona Maura deu para nós um cartão de dízimo. Nós ligamos para o pastor Moreira se ele deixaria a gente aceitar o dízimo. Ele mandou a gente trazer, viemos com... Abre um parênteses. Tudo debaixo da obediência. Tudo debaixo da obediência. Vocês receberam um dízimo, ligaram para o pastor para perguntar se podia abrir o envelope. Né? Não, se podia levar o dízimo. Pegamos os envelopes, colocamos no bolso sem abrir o envelope. Voltamos de lá, o pastor Ageu com R$2, não, com R$3, eu com R$1 e o pastor Edmilson com 0 centavos. Assim que é bom, né? E para mim concluir, para você continuar... quando nós chegamos em Volta Redonda, entregamos o envelope de dízimo para o pastor Moreira. Ele entregou para o tesoureiro abriu, tinha exatamente R$80. Ele falou assim: agora doa esses R$80 para os meninos pagar o cheque. Glória a Deus. Então a gente vê então vocês foram já de baixo, confiando no Senhor. E também sendo submisso. Qualquer um que está me assistindo e está começando o seu ministério, quando você começa querendo ser, não sei se é essa palavra, não querer ser submisso à sua liderança, você já está começando mal, e digo com propriedade, com autoridade de Deus, você já está começando perdendo de 1000 a 0 para o diabo. O segredo do sucesso para chegar onde nós estamos é a obediência à liderança que está presidindo sobre você. Ou não concorda, então você vai para uma outra denominação. Apesar que eu não quero que ninguém saia, mas se está aqui, tem que obedecer a ideia da denominação. Você pode questionar, mas tem que ser submisso aos seus pastores. E a gente foi submisso. Aí, a partir de Garambel, surgiu a igreja lá, compramos lote, pregamos. Hoje tem uma igreja estruturada, estabelecida. Quem dirige hoje lá é o presbítero Carlos, né? Carlos Eduardo. Fruto da própria congregação. Dali abrimos a cidade de Bitipoca, que é uma cidade depois. Tem um lugarejo que fica intermediário entre Bitipoca e Garambel, que chama Comunidade Cachoeirinha. O pastor Edmilson começou uma obra ali, tem ali um templo pequeno, uma casa para um missionário ficar. Eu não sei como que está funcionando, porque tem 2 anos que eu saí da direção do açude, hoje está na direção do pastor Marcelo Brego, provavelmente ele está conduzindo. Sim. Não vem a mim falar como que está lá hoje, porque está na gerência dele. E também acolhemos a igreja. Olha só, Kézia, como que é interessante você querer fazer sem querer ter nome. Em Bom Jardim de Minas, essa igreja do Jardim Belmonte que eu estou pastoreando hoje, abriu uma congregação. Há alguns anos atrás. Alguns anos atrás. E por motivo diverso, que não preciso eu falar aqui, essa congregação teve que se fechar.
E durante 6 meses ficou fechada. Interessante que eles falaram assim, a direção daqui do Belmonte, na época que não era minha, que eles deveriam vender aquele templo, o templo era próprio. E eu fiz uma pergunta em uma das nossas reuniões de pastores, para o saudoso pastor Benedito, se a congregacional do Jardim Belmonte venderia aquela igreja para a Assembleia de Deus fazer o que com as 4 paredes? A resposta do pastor foi essa: a Assembleia de Deus vai tirar a placa congregacional e colocar a Assembleia de Deus. E começar a conduzir o trabalho. Aí eu fiz uma outra pergunta: por que Deus pode prosperar a denominação Assembleia de Deus e não pode prosperar a denominação congregacional? Aí ele me fez uma outra pergunta: você assumiria a igreja Jardim Belmonte? Eu disse sim, pela fé, sem ter condições. Ele me deu a chave, eu levei para a igreja do açude. Eu me lembro que o diácono Valmir Matos, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. Deus usou aquele homem para falar assim: pastor Júlio, a igreja do açude não tem condições, mas se Deus deu essa oportunidade da gente pegar esse trabalho para ajudar a igreja do Jardim Belmonte, é porque ele vai ser fiel com a gente. Pastor Diácono Valmir Matos deu o pontapé inicial, abrimos a congregação depois de 6 meses fechada. Hoje tem uma casa pastoral, tem uma igreja bonita, porcelanato, toda ornamentada. Rebaixamento de gesso, a igreja é linda. Rebaixamento de gesso. Hoje pastoreada pelo pastor Marcelo Brede, que é do açude. Eu até fiz uma brincadeira, vou tomar ela pro Belmonte agora. Ela era do Belmonte. Era do Belmonte. Foi pro açude e você não imaginava que um dia seria o pastor do Belmonte. E o pastor Breda talvez não imaginava que ele seria pastor do açude para tomar conta de uma igreja que já foi da época dele, não ele pastor. Mas não importa quem toma conta, importa que Bom Jardim está lá. Não sei como está, mas na época compramos mais um terreno lá. Sim. E não sei se o terreno ainda existe, a igreja do açude vendeu, não sei, mas existe um terreno e um trabalho próspero. Então, essa chama missionária, Kézia, ela partiu no meu coração a partir daquela reunião e ela mantém acesa por essas providências que Deus vai fazendo para a gente. Igreja do açude, na minha gestão, é uma igreja que quando ela gerava na faixa de R$7.000 por mês, eu mandava soltar fogos da rua porque era um grande dinheiro que entrava. Mas a gente entrava menos. Menos, 5.000, 4.000. E assim, Deus fez daquela igreja tão pequena, uma igreja que avançou na área missionária. Passei a igreja para o pastor Breder sem dívida. Dificuldade, sim, porque qual é a igreja que não tem dificuldade? Eu passo dificuldade aqui no Jardim Belmonte, a nossa IAC geral passa dificuldade, mas deixando sem dívida. Pastor Brett está dando continuidade à obra missionária, no qual você pertence a ele lá. A chama não apagou da igreja, mas o que eu conto que essa chama missionária, ali na igreja do açude, quando Deus me usou, não que não está usando o Brett agora, é bom a gente sempre falar isso. Porque ele tá, até porque, como eu sou de lá, o açude continua com a chama. O pastor Marcelo abraçou as igrejas como se ele, parece que ele, se a gente pode falar do pastor Marcelo, parece que ele estava desde o início, porque ele continua mesmo. E não sei se vocês sabem, o pastor Breder, ele foi missionário enviado pela IAC, que a gente chamava de campo congregacional na época, para Barroso. Ele foi missionário, e então é um pastor também que tem uma experiência missionária também. E quando eu dei a igreja do Jardim Belmonte dele aqui, assumi o lugar dele aqui, que nós fizemos uma troca, ele deixou aqui para mim também 3 obras missionárias, né? Então a gente vê que são pastores que têm essa chama missionária. Antes de você contar, porque agora a gente está batendo um pouco na tecla da Igreja do Açude, porque foi onde você nasceu ministerialmente até agora chegar aqui na IAC Jardim Belmonte. Antes da gente passar para o Jardim Belmonte, que eu sei que você também tem obras missionárias aqui, qual foi a experiência que mais te marcou na Igreja do Açude com missões? O que mais, assim, que você sempre vai se lembrar dessa história? Porque eu, como filha, conheço várias,
Sei que várias te marcaram, poderia contar, mas a que te marcou, que você entendeu, poxa vida, eu tô no caminho certo, é isso mesmo que Deus tem pra mim, porque não só como pregador, né? Eu não te vejo como só um pastor que prega, mas um pastor que planta igrejas, né? Abrir igrejas. Então, qual foi a que mais te marcou nesse tempo? Quer dizer, as experiências que mais me marcou foi o que eu estava falando anteriormente. É uma igreja que não tinha uma renda alta, de pessoas simples, e que Deus mandava recursos sem a gente esperar. Então, são 4 experiências, vou falar aqui rápido para você, que me marcaram. Tá vendo, gente? 4 experiências, vamos lá. Olha só, a primeira foi quando a minha secretária de missões mandou um recado para mim: Pastor Júlio, amanhã é dia de pagar o pagamento dos missionários. Eu tenho pagamento para 2 e para um missionário falta R$270. E ela mandou um recado no púlpito para mim e eu disse assim: irmã Marlene, está faltando 270, mas até o pagamento a gente consegue. Eu nunca dei uma palavra de desistência. A minha palavra sempre foi para frente. Ela mandou um outro recado para mim: meu pastor, o dia do pagamento é amanhã, segunda-feira, então hoje é domingo. Eu falei: então tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E aquilo me deu assim, uma pequena entristecida. Passou questão de 3 minutos, ela mandou outro bilhete: Pastor Júlio, o senhor chorou por eu falar que faltam R$270 e o dia é amanhã, mas se alegre, os R$200 chegou. Do nada. Do nada, em 3 minutos. Ela conta para mim que passou um cidadão na porta da igreja, que a gente não sabe quem é, e disse assim: manda entregar essa oferta para o pastor Júlio, para missões. E quando ela contou, era exatamente os R$270. A gente, ninguém, nem os porteiros que são criados no açude ali, nunca viu aquele homem no açude. Pode ser uma manifestação divina? Não sei. A Bíblia diz que muitos sem saber hospedar o anjo. Pode ser alguém que conhecia já o meu trabalho naquela época, não tinha, né, Instagram, era Orkut, essas coisas todas. Então a mídia era bem atrasada. Eu não sei se ele chegou. A outra experiência foi que eu precisava completar o 13º dos missionários, e o pastor Ademir Marques, que era presidente do CETEMID, falou comigo: Pastor Júlio, eu tenho uma oferta que durante um ano inteiro eu juntei para dar para o açude, e eram R$800, foi R$800 exatamente que eu precisava. A segunda experiência. A terceira experiência foi quando eu precisava no outro ano completar os 13º dos missionários. Né? Porque tem muita gente que acha que o missionário não precisa ganhar o 13º salário. Ele é gente, ele precisa fazer a sua ceia de Natal, comprar suas roupas. Então a gente tem que abençoar. A igreja que envia tem que se virar, tem que dar o suporte. Então eu coloquei: Senhor, até dia 20 de dezembro eu quero pagar todos os 3 missionários. Consegui pagar 2. Chegou dia 19, eu não consegui completar o salário do 3º missionário. E isso não era porque a igreja era ruim, não. É porque era uma igreja mais humilde e não conseguia levantar tanto recurso. Já me questionaram assim: por que você abriu igreja sabendo que teria que viver essa maratona de fé? Mas se a gente olhar em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunha? São essas pessoas que viveram a fé lá de Hebreus capítulo 11, que testemunha para a gente que valeu a pena. Então confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Então, eu esperar a igreja ter 200 mil para poder abrir missões, almas vão morrer. Então eu tenho que começar pela fé. Tudo bem. Eu peguei a minha esposa, a missionária Carmen, e falei assim: ó, eu vou lá na feira comprar o que a gente tem que comprar para as meninas, vocês eram pequenas para o Natal. Não consegui o dinheiro mesmo. Hoje é exatamente dia 20. Eu pedi a Deus que dia 20 me desse, ele não deu, fiz igual Jó. Deu, louvado seja o nome dele. Não deu, louvado seja o nome dele. E quando eu estou aqui na feira, numa sexta-feira, aqui no Conforto, aqui perto da gente aqui, o meu celular toca. Não era celular de tela, era aquele comum, tal. É aquele celular da Motorola, da Oi, aquela coisinha baratinha. O celular tocou, uma pessoa falou assim: eu estou falando com o pastor João. Eu falei: sim. Ele falou: rapaz,
eu vendi um carro e Deus mandou dar parte do dinheiro para uma oferta missionária. Eu falei assim, mas como que eu faço para pegar esse dinheiro? Ele falou assim, eu moro na Caeira, mas eu não tenho número na minha casa. Eu falei, então você coloca uma toalha, um pano, a cor que está aí que eu vou achar a sua casa. Ele falou, tem uma toalha vermelha na porta da minha casa. Você vai chegar a essa casa. E eu parti para cá desse irmão, larguei a feira, peguei uma casa, fomos para Caeira, chegamos na rua tal, parando na casa que tinha toalha vermelha, bati na porta. Quando abriu a porta, era o nosso irmão evangelista Ronaldo, pai do conhecido Ronaldinho, né, que vocês conhecem, Ronaldo, e ele começou a conversar comigo sobre missões e tirou o dinheiro. Sim. E começou a contar, e a Carmen começou a contar o dinheiro. Quando contou, foi mais uma sessão de lágrimas. Era exatamente R$1.000 que faltava dia 20. Saí dali, fui na lotérica e depositei para o missionário. Glória então a gente vê as mãos de Deus. Essa é a terceira, né? Essa é a segunda. Não, a terceira. Terceira. Então agora, vamos para a quarta experiência missionária. Foi a Casa Pastoral de Bom Jardim. Eu fiz uma campanha, entenda bem, gente, você que está me ouvindo. Às vezes você que fica, batendo muito em cima da liderança, por causa de costume antigo, não pode isso, não pode aquilo, sempre tenta entender, Kézia, o que aquilo vai servir para poder avançar a obra de Deus. Às vezes você cria um carnê para as pessoas ofertar, canalizado para aquele fim, ou seja, canalizar aquela oferta para aquele fim. As pessoas criticam, falam que é rifa, que é isso, é aquilo, mas na realidade a gente não está forçando ninguém a fazer jogo de azar. O que a gente está estimulando é a igreja ofertar e depois a gente abençoa com um brinde alguém. Então, eu lembro que a gente fez uma campanha, não sei se você lembra, era Projeto Neemias. Que era reconstruir, né? Não, Neemias foi para a reforma da igreja do Açude. Tinha a ver com casa. Casa de ouro, alguma coisa assim. Fizemos um carnezinho e demos para todos os membros. Quem quisesse, nunca obriguei. Pegar o carnezinho para pagar R$10 por mês por tempo indeterminado. Aquele carnezinho, ele bombou. Eu vou lembrar que um nome aqui muito conhecido de vocês, a missionária Joelma, ela pegou esse carnezinho, outros membros de outras congregacionais pegaram o carnezinho. Bastante gente ajudou. E durante 3 anos, aquele carnezinho, ele gerou R$28.000. E nós construímos uma casa pastoral sem dever ninguém. Foi a quarta experiência missionária que eu tive para ver aonde é que Deus de fato age quando a gente coloca a nossa fé. E às vezes a gente, então 4 experiências do açude, para a gente começar a falar um pouco do Jardim Belmonte, parece, pastor, que muitas das vezes se fala muito assim que a igreja pede muito dinheiro, que a igreja fica, pastor pede muito dinheiro, você já ouviu muitas críticas a isso, mas você está falando que o dinheiro, os recursos que você sempre levantou era para facilitar a obra do Senhor, né? Porque o missionário ele precisa de uma casa para ele morar, ele precisa de um lugar para ele ficar. Então, esse pedido de dinheiro, essa coisa assim que às vezes era taxado como pejorativo, você sempre pediu com o intuito mesmo de melhorar o ambiente para o missionário ou conseguir enviar um missionário, não é isso? E manter o prédio, né? A manutenção da casa, que são os instrumentos, são as paredes, estrutura, banco, microfone, essas coisas. E uma coisa interessante é que durante os 18 anos de pastoreio, os 15 anos e meio de pastoreio no açude, eu trabalhei na CSM fazendo tudo de 8 horas, 6 horas. Eu poderia muito bem forçar a igreja a fazer uma oferta para que eu não trabalhasse na CSM e ficasse só por conta da igreja. Mas eu não fiz isso porque eu sabia que a igreja, que o dinheiro que daria para mim ficar por conta, eu tiraria da boca dos missionários. Entendeu? Então, eu nunca tive uma oferta para mim. Fizemos uma oferta missionária e demos para o pastor missionário Júlio, não. O meu carro era um carro ruim, eu comprei financiado, a minha casa não era uma casa boa, eu mesmo tinha que trabalhar para fazer ela. Então, eu fiz uma loucura na minha vida
pela fé. Talvez hoje eu não faria. Dirigi uma igreja 15 anos e meio, trabalhando numa empresa que é nível 5 de periculosidade. Isto. Num serviço que você conhece, que era ser maquinista, puxando toneladas de aço, mas eu fiz isso para não tirar da boca dos missionários. Hoje eu tenho a saúde um pouco prejudicada, o estresse aumenta, o sono não vem, perdi a audição, mas eu acho que eu dei parte do meu corpo, da minha vida, não querendo estar no lugar de Jesus, em prol da obra. Hoje a casa está pronta, o carro não é um zero, mas é melhor, as filhas estão encaminhadas, você está casada, a outra está trabalhando. Então as bênçãos de Deus também foram na nossa vida. Então o pedido do dinheiro, eu sempre peço, eu acho que eu vou terminar o meu ministério pedindo, porque nem todo mundo trabalha, nem todo mundo pode dizimar. Se a gente for depender só dos dízimos, a gente não vai conseguir. E a gente para abater só no dízimo, mas a Bíblia diz que é para trazer os dízimos e as ofertas. Dízimo você devolve o que não é seu, oferta você dá o que é seu, o seu sacrifício. Então, quando eu, como pastor, sou alguém que estimula a igreja a ofertar, é porque eu sei que quem oferta é abençoado e faz parte da obra. E então eu não ganhei nada para mim e não queria isso. A saúde que Deus me deu já é o suficiente em prol de tudo que eu faço pela obra de Deus. E eu acho que valeu a pena, né? Eu não estou hoje no açude, hoje é o pastor Breder que dirige, mas a obra continua caminhando, almas vão se rendendo aos pés de Jesus. Então eu acho que valeu a pena. Você que tem essa chama missionária, você pastor de outra denominação, pastor da nossa IEC mesmo, que ainda não despertou essa chama, você obreiro, que fica achando que não deve ir porque o lugar tem lama, ou que o lugar tem isso ou aquilo, deve regaçar as mangas. Uma coisa que eu quero dizer, de toda essa experiência missionária minha, do pastor José Roberto, pastor Moreira, pastor Edmilson, toda aquela pessoal da minha época, nós nunca fizemos nada desordenado. A obra foi feita com prudência, bem feita, os terrenos foram legalizados e tudo foi feito dentro da lei da cidade ou do estado onde a igreja foi implantada. Não invadimos terreno, não roubamos luz, não roubamos água, não fizemos dívida, não compramos em materiais de construção e ficamos sem pagar, fizemos a coisa correta, porque não adianta eu querer ser como Uzá. Ele tentou segurar a arca, mas talvez não era para ele segurar, talvez ele quis vangloriar de segurar a arca e tentou fazer uma boa ação e foi fulminado. Então eu tenho que fazer a obra de Deus ordenada. E aproveitando esse gancho aí de falar do dízimo, das ofertas, assim como no podcast com o pastor Iosés nós deixamos o Pix do CTMIT, nesse podcast nós também vamos deixar aqui nos comentários. A nossa equipe vai colocar o Pix do CTMIT. Se você quiser contribuir, a nossa igreja está com o objetivo de alcançar a América Latina, né? Foi falado no nosso... A gente está conseguindo avançar, algumas igrejas estão vindo até nós e você pode contribuir. Porque o missionário, todo crente ele é um missionário. Ele contribui, ele ora e ele intercede ou ele vai até. Mas se você não pode ir, quer dizer, eu não consigo ir, tudo bem, mas você pode contribuir para a obra. E aí, pastor Júlio, uma dúvida que surgiu. Quando você trocou de igreja, veio para o Jardim Belmonte, você recebeu de presente algumas igrejas também, missionárias. A obra missionária continuou. E a gente está vendo que nesses últimos meses, você tem feito alguns trabalhos. Você pode falar um pouquinho disso também? Sim, Kézia, eu vou falar, mas só para mim terminar sobre o que você tocou no CTMIT, eu quero falar para você que está nos assistindo, que o pastor José, juntamente com o reverendo Luciano, me colocou como diretor de missões do CTMIT. E eu estou assim, atuando um pouco com a questão, eu estava trabalhando fechado, tem um ano que eu deixei o serviço material para ficar exclusivamente para a obra do Senhor, e veio a pandemia, eu e o pastor Zé, a gente não pôde alinhar muitas coisas, mas já estou conversando com ele, nós já tivemos reuniões, e eu creio que esse ano vai ser um ano da gente se alinhar mais
E a Kézia deixou o Pix. Pode me procurar, depois eu quero ver se a equipe aqui deixa o meu número de celular. Se você quiser falar comigo em particular a respeito do CTMIT na área missionária, pode me procurar, eu estou pronto aqui para poder ajudar, contar a história. O pastor Zé está precisando do meu apoio, eu vou ajudar. Queria até sair por questões de cansaço, mas ele não abriu mão de mim e a gente está com ele. Então nos ajude esse projeto missionário aí da nossa IEC. Pastor Luciano conta com a gente. Pastor Zé, conta comigo e eu conto com todos vocês. Você falou de deixar seu celular, né? Porque às vezes também tem alguém, né? Algum jovem, eu quero ser missionário. Como é que vai ser? Porque a gente tem hora que é muito glamourizado, né? Essa questão missionária. Se não quiser bater um papo, né? Particular com o pastor Júlio, ele vai receber vocês. E aí, perguntando, né? Quando veio para o Jardim Belmonte, você começou com... Aqui também tem igrejas missionárias. Como você pode falar um pouco sobre isso, sobre os projetos que vocês estão fazendo? A Igreja do Jardim Belmonte, ela veio dentro dos propósitos de Deus, né? Apesar que quando a gente troca de igreja, a gente sente o caso das amizades que ficam, Sim. Mas obreiros não é dono de si. Você vai aonde o mestre te manda. Então, eu jamais questionei o dia que o pastor Luciano me ligou e falou, olha, em janeiro eu quero você no Belmonte. Eu falei, sim, senhor. Porque o obreiro não tem que questionar, eu era dali, não. Aonde ele mandar, ele está dirigido por Deus, né? Se você não puder ir por uma outra condições, não vá. Mas falar, eu quero ficar aqui, eu acho isso antiético. Então, ele me chamou, prontamente me coloquei à disposição dele e vim para cá. Cheguei aqui, encontrei uma igreja recheada de amor, uma igreja que recebe a gente bem. E eu não conhecia praticamente ninguém aqui. Em menos de um mês e meio, eu conheci todos por nome. Nos abraçaram, nos orientaram. Eu agradeço muito a pessoa do pastor presbítero Paulo César, né? O vice-presidente da gente, me deu todas as coordenadas. E os demais presbíteros, evangelistas, diáconos, missionários, todos me orientaram. E cheguei aqui nessa igreja, já existe a Congregação de Piedade do Rio Grande, Azeite, que é uma comunidade na região de Piedade, e também um ponto de pregação num bairro de Piedade chamado Jardins. Não confunda com Bom Jardim, é Jardins. É porque tudo é ali pertinho tudo também, pertinho. né? E fomos para Piedade. É engraçado que tinha lá como dirigente um casal de missionários, obreiros, missionário Arildes e presbítero Jorge, que estavam lá a mando do pastor Marcelo para poder tirar uma férias. E quando eu cheguei, eles me ligaram aqui pro meu gabinete e disseram assim, pastor Júlio, o senhor chegou, que dia que o senhor vai tirar a gente daqui? Eu falei, não vou tirar, você fica para mim até julho. E eles ficaram 1 ano e meio. Esse casal de missionário preparou 2 obreiros da própria localidade. E aonde esses 2 obreiros, que é o presbítero Adelmar, acho que é o nome dele e o presbítero Fred. O Fred dirige a congregação em Piedade, o Ademar dirige a congregação em Jardins, e o evangelista Isael, não é Israel, é Isael mesmo, que ele falou para mim, dirige a nossa igreja na comunidade do Azeite. Então eu cheguei e encontrei esse trabalho aqui, eu fui dar o meu apoio, estrutura, viajei para lá para ver como que era, apesar de eu já conhecer o trabalho, mas fui ver de perto. E tinha um ponto de pregação nesse bairro chamado Jardim, num local alugado. E esse trabalho alugado em Jardins começou a crescer, Jesus começou a salvar, começou a crescer. O presbítero Cláudio e a missionária Rosângela viajou para lá de moto para poder fazer uma viagem missionária. Quando voltou de lá, falou assim, pastor Júlio, tem que comprar um terreno em Jardins, porque precisa aproveitar que o lugarejo está crescendo para que a igreja cresça junto. E eles viram os lotes lá, 30 mil, 35 mil, 40 mil, 50 mil, e vieram até a mim. Acharam um lote lá por 30 mil reais. A igreja do Jardim Belmonte, eu sou tido como pastor que gasta o dinheiro da igreja, mas eu acho que a igreja ela não deve ter uma conta de 500 mil e vendo almas sofrer. A igreja ela tem que ter o dinheiro para a sua manutenção, mas ela tem que buscar as almas que estão perdidas. Porque a igreja de quem?
Quem é dono da igreja? Ninguém. O dinheiro vai ficar para quem? Então a igreja tem que investir, mas tudo bem. E a gente foi lá, eu liberei aqui na igreja de Jardim Belmonte 20 mil reais para comprar o terreno. E eu sempre ensinei a você pescar. Eu não quero toda a vida pescar para você. Eu falei para a igreja de Piedade, agora vocês aí vão conseguir os outros 30 mil, os 10 mil. Vocês conseguiram 20? Eu tirei 20 daqui do nosso caixa e falei para a igreja, eu tenho 20, vocês se viram nos 10. Chegando lá, eu fui juntamente com o evangelista Jonas, que hoje está na igreja do Retiro. Ele foi comigo, chegou lá e eu deixei ele negociar com o proprietário. O proprietário foi abaixando, chegamos aos 28 mil. Tem os 20, a igreja de Piedade deu 8, e dos 10 que ela ia dar, sobrou 2 para a gente começar a obra. Volto a dizer, para começar ordenada, já contratamos arquiteto, engenheiro, fizemos a planta da igreja, tudo documentado, passei o terreno por nome da igreja, mandei a foto para o reverendo, está tudo legalizado como o senhor quer, liguei água no nome da igreja e começamos com 2 mil. E voltei para a igreja do Jardim Belmonte dizendo para a igreja o que a gente deveria fazer para poder ajudar aquela obra que ia nascer, ou estava nascendo. Coloquei, Deus me orientou a colocar um tambor, né, esses latões de 200 litros em cada unidade que eu comando. Que eu estou pastoreando, não comandando, pastoreando. Coloquei um tambor aqui na igreja do Jardim Belmonte, quando vocês saírem, vocês vão ver um tambor. Coloquei um outro tambor em Piedade, outro no próprio jardim. E também no Padre Jósimo e o Indivento, que é aqui. E falei que a gente ia juntar latinhas de alumínio. Mas eu não queria que ninguém colocasse a mão em lixo. Achou, colocou. Eu acho que a gente vendeu na faixa de 3 mil reais de latinha. Jesus salvou 2 pessoas lá em Jardins. Não vou citar o nome por questão da ética. E esses 2 homens, eles novos convertidos, patrocinaram metade os que aceitaram Jesus em Jardim, patrocinaram, eu vou falar metade, eu vou ser injusto com eles, patrocinaram 70% dos materiais. Aquela obra grande lá. Vocês estão vendo que eu postei no Facebook, está com 1.500 visualizações. Se vocês quiserem levar aí para o marketing do campo o vídeo lá, para poder as pessoas fazer conhecer, é muito bom. E começamos a construir. Em 1 ano e meio, quem já visitou o meu Facebook já viu, 1 ano e meio, nós batemos laje, embolsamos por dentro e por fora. Estou começando com a campanha agora, contrapiso pronto. Se você quiser me ajudar, eu preciso de 6 mil reais para fazer o contrapiso. Se você quiser me ajudar, pode me procurar no privado. Pastor, eu tenho 6 mil, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 1, eu tenho 5. Eu preciso de 6 mil para fazer o contrapiso com o púlpito pronto. Mas eu vou aguardar a sua ajuda. Essa obra está pronta minha de 1 ano e meio. A gente não deve nada a ninguém. Eu só sei que eu já gastei 90 mil nessa obra e eu não sei, Késia, Gabriel, que está aqui também apoiando aqui a transmissão, a gente tem que falar como se eu estivesse numa igreja. Eu não sei de onde saiu esses 90 mil. Certo. Saiu dessas ofertas. Aí, como você pediu para me contar a minha experiência, lá o pessoal tem costume de não usar laje pré-moldadas. O que é uma laje pré-moldada? Pré-moldada é aquelas lajes que tem aquelas bigotas e você coloca hoje isopor ou lajota. Isso chama laje pré-moldada. A laje batida, que é do tempo dos nossos pais, dos meus pais, né? É a laje onde o pedreiro faz um telhado de madeira. Ele pega, para você entender, ele pega um telhado, faz assim, um que chamamos de patamar de madeira, escora, muito escoramento, que são aqueles caibros de eucalipto, e coloca a ferragem em cima disso aqui. Aí vem o concreto. Isso chama laje batida. Hoje praticamente não usa. Mas nessa cidade o costume é usar isso. Então eu quis dançar na dança deles.
É a cultura deles. Eu não quis aborrecer os nossos irmãos, então vamos para lá de batida. Então tinha que arrumar as tábuas. É muito caro. O pedreiro alugou para a gente por R$2.000. É 5 mil. Alugou por 2 mil todas as tábuas. Fez o que a gente chama de taipá, eu acho. Eu falei patamar, mas é taipá. Taipe, não é? Eu acho que é isso. Tá. E precisava das madeiras para poder fazer o escoramento. E precisava de 300 pedaços de madeira, ou 300 cargas, 300 pau de escoramento. É muita coisa. É caro. Uma dúzia aqui, eu acho que está na faixa de R$180. 12. Precisava de 300, né? Eu fiquei agoniado e falei, como fazer? Eu estava lá na viagem missionária. Eu caí, não vou dizer na bobeira, mas na fé de falar assim, gente, a gente precisa de 300 cargas de escoramento. Quem pode doar um? Um senhor levantou a mão e disse assim, eu posso doar os 300. Eu falei, quê? Você vai dar os 300? Cargas de escoramento? Ele disse, sim. Aí alguém me cutucou, fica quieto. Ele é dono desses morros todos de eucalipto. Ele é dono disso tudo. Ele fornece, se não me engano, madeira para barbarar aqui na nossa região. Ai, glória a Deus, O então. homem mandou o funcionário dele cortar os caibos no mato. O trator arrastar até a congregação. Escoramos, montamos a laje. Depois vendemos os paus de escoramento para a própria obra missionária. Chegou a época de bater a laje, concreto bombardeado. Vocês ganharam e depois venderam. Venderam porque ele doou para a gente. Fizemos dinheiro. Depois tinha a hora de fazer o concreto. Nós compramos em Barbacena 2 caminhões de concreto. Ficou em 9 mil reais. Eu só sei que Deus falou comigo, você vai bater e eu vou mandar o dinheiro. Eu falei que eu ia bater até dezembro. Dezembro eu não consegui. A missionária ali falou, pastor, deita que Deus falou que vai mandar. Em fevereiro, os 9 mil chegou e com gente grande, o concreto estava sendo bombardeado. A gente, Kézia, Gabriel, não deve 1 centavo a ninguém lá em Minas. E nem aqui na Igreja Jardim Belmonte. E o projeto está lá. Estamos com o projeto contrapiso pronto. Eu creio que até março está pronto. O contrapiso pronto, eu vou entrar com uma outra campanha. Blindex em Minas Gerais. Porque eu quero colocar todo o blindex na igreja. E eu creio que no final de junho, eu estou fazendo uma viagem para lá com um ônibus, inaugurando de fato a congregação tirando do aluguel. Então essas são essas experiências missionárias. Assim, eu sou suspeita em falar porque eu conheço várias, né? Mas o que eu posso falar de lição que não só como filha, mas eu fui ovelha do pastor Júlio por muitos anos, né? É agora que eu sou ovelha do pastor Marcel, juntamente com a missionária Dulce, mas antes era pastor Júlio e missionária Cá. A gente sempre aprendeu a ofertar. Oferta. E não como uma barganha, porque Deus não é, a gente sabe disso, Deus não é Deus de barganha. Não adianta você achar que você vai dar R$50 e vai voltar 500 para você, porque eu quero te dizer, vai voltar, pastor Júlio? Não tem garantia nenhuma, não vai voltar. Mas o que a gente sabe é que quando você oferta, o Senhor, Ele abre portas e meios para você. Então, a sua vida acaba sendo abençoada quando você... E assim, se a gente ficar aqui contando testemunhos, a gente vai acabar falando de nós mesmos. Mas na nossa vida pessoal mesmo, na nossa vida particular, eu lembro quando eu fui casar, a gente estava na campanha do banco, né? Banco de ouro. O banco de ouro. O banco de ouro era para comprar os bancos da igreja. E era R$50, né? R$50 por mês. Por mês. Eu tinha assumido quantos anos? Eu 3 anos e meio. Porque lá era assim, você assumiu o compromisso de anos, do ano R$50. E eu tava para casar, minha mãe e meu pai chegaram para mim e falaram assim, ok, se você quiser parar com a doação, porque estava apertado, né? A gente ia tentar construir. Chegamos a fazer a escada da minha casa, não deu continuidade porque ficou muito caro. Aí eu falei, no ato de fé, falei assim, não, eu vou continuar com R$50. Dá o que der, eu vou continuar com R$50. E aí os meus pais falaram comigo, olha, tá bom, se quiser continuar pode, mas você pode parar também que o Senhor vai entender, porque as coisas ficaram muito caras. Naquela semana que eu falei assim, não, eu vou continuar dando,
e o meu esposo também vai continuar, né, que antes era nem noivo ainda, era só namorado, naquela semana a gente conseguiu, por uma intervenção divina mesmo, financiar a nossa casa. A gente não ia ter aonde morar até então, porque não ia ter como, e nós conseguimos financiar a nossa casa. Então, assim, ofertar, você se doar para o Senhor, as coisas acontecem. Você precisa se colocar. Então, é isso que a gente está aprendendo aqui. Acredito que você tenha mais coisas para falar. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Eu tenho só uma coisa para dizer. O ofertante e o dizimista, ele não precisa dizimar e ofertar para ser rico. Não. Porque quantos ricos não são dizimistas e não são ofertantes? Você dizima e oferta para você ser abençoado por Deus. Ter a bênção de Deus. Sim. Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, eu vi isso uma palavra de um pastor, Abraão já era rico. Abraão sempre foi. Entendeu? Então, quantos empresários não cristãos que estão confessando uma outra fé diferente da nossa, são milionários e não dizimam. É uma coisa, ser rico é uma coisa, as bênçãos de Deus te seguir são outra. Não sou rico, mas sou abençoado. Então a gente entende isso. Posso continuar mais um pouquinho? Pode, fica à vontade. Eu queria falar aqui da igreja local do Jardim Belmonte. Nós começamos aqui com os nossos líderes, ensinar eles a granjear aquilo que Deus tem colocado nas mãos. Eu tenho aqui uma experiência muito linda da nossa irmã Ludmila. Ela pegou um departamento infantil. Departamento infantil não gera dinheiro porque não tem, as crianças não trabalham. E durante um ano, o Ministério, né, hoje o Ministério Infantil, circulou R$5.000. Fizemos brinquedo, fizemos camisa, fizemos tarde alegre, alugamos pula-pula, acampa dentro, né? Tudo porque eu ensinei essa irmã, os ministérios, a pescar. Foi a experiência que eu tive, eu quero que vocês tenham. A irmã fez cocada, fez cachorro-quente, tal. E o departamento hoje sobrevive sem ter que mexer com os dízimos e oferta da igreja, porque a igreja, então, vai fazendo outra coisa, ela vai cuidar do prédio. A mocidade foi a mesma coisa, o Ministério de Senhoras e Senhores a mesma coisa, e o nosso Ministério de Missões do ano de 2021 e 2022, ele gerou aqui, sem a gente dar alarme, R$28.000. Então nós ensinamos a pescar, isso sem mexer com a finança da igreja. E agora, por último, nós começamos aqui na igreja Jardim Belmonte o projeto Refazer. Quem conhece a igreja Jardim Belmonte, nós estamos em obra. Nós trocamos janela, trocamos o púlpito, trocamos o teto, fizemos esse gabinete que vocês estão fazendo a filmagem, fazendo outras melhorias, tudo também pela fé, com o projeto Refazer. O projeto Refazer é um carnezinho que você doa o que você quiser durante 10 meses. Se você não quiser doar nada, não doa nada. Mas você pega ele e ora por nós. E Deus tem abençoado. E tem gente de outra cidade no projeto. Até se vocês quiserem pegar um carnezinho, tem debaixo aqui da mesa para vocês levar o projeto Refazer. E nós estamos reformando a igreja Jardim Belmonte. Eu acredito que até meado do ano ela está toda pintada, toda pronta, com toda a estrutura. Tudo isso, Kézia e Gabriel e toda a equipe de marketing, todo mundo que está me ouvindo, você colocar a sua fé em ação, regaçar as mangas e não ficar olhando para as dificuldades. E outra coisa, não ficar olhando para quem fica tentando te tirar a sua atenção. Foca em Jesus. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast, mas fique à vontade, se você quiser falar mais coisas, a gente tem tempo. Eu quero te perguntar, na sua vida, você contou várias experiências, então a gente sabe que você vem de um processo missionário. Qual é o maior milagre que você viveu na sua caminhada, não só pastoral, mas na sua caminhada cristã? Você pode ter falado assim, poxa, aqui eu tive um encontro com Jesus de uma forma diferente. Você tem alguma coisa que você queira dividir com a gente? Eu sei que são vários, né? Mas o maior, o que mais te marcou, alguma experiência que te marcou? A maior experiência missionária, tanto falar em missões, está com a missões na boca, né?
a maior experiência espiritual que eu tive com Jesus foi o dom do Espírito Santo, que é que nós falamos de batismo com o Espírito Santo, dom da língua, não importa a maneira, mas foi o receber dos dons espirituais e a chamada de Deus naquele momento. Eu fui fazer um 0 hora, né, pegar de meia-noite às 6 da manhã. Certo. E quando deu por volta de 4 horas da manhã, a nossa diretoria da CSN pediu para mim até meio-dia. Você dobrou então? Dobrei, então eu peguei de meia-noite a meio-dia, de 0 às 12. Só que eu fazia muito jejum de 24 horas, jejum de 12 horas, de 6 horas. Então eu tinha feito um jejum de meia-noite às 6 da manhã. Então qual era a intenção da minha mente, do meu corpo? Quando der 6 horas da manhã, eu tomo meu banho, entrego meu jejum e vou direto para a padaria tomar o café. Só que o jejum, ele teve que ir até meio-dia. Porque eu falei, já que eu vou trabalhar até meio-dia, então eu vou jejuar até meio-dia. Vou jejuar às 12 horas, né? Na madrugada eu trabalhando, eu era auxiliar de maquinista, trabalhando, falando com Deus. Eu me lembro que eu entrei debaixo do alto forno e comecei a falar com Deus, chorar. Chegou um rapaz e perguntou, Júlio, o que está acontecendo? Está chorando? Eu falei, nada não, você não vai entender. E quando acabou às 6, o tudo de meia-noite às 6, que eu comecei no outro de 6 a meio-dia, eu fui trabalhar, atender uma outra área, eu parei perto da Cearia, da CSN, que dá de frente para o escritório central, e falei com Deus, ó Deus, é a última vez que eu vou te pedir. Voltei para ti, estou trabalhando na igreja, mas eu não tenho uma experiência real com o Senhor. Eu queria te encontrar de verdade. Falei isso, fui para casa, eu morava no Cajueiro, fui para casa, tomei meu banho, a esposa fez o almoço, a gente almoçou, dormi um pouquinho, porque eu estava saindo também de folga, e fomos para a igreja, com aquele jejum entregue e com aquela oração feita. Chegando à noite, o culto era da igreja, o pastor Gênesis dirigiu o culto, e quem ministrava a palavra naquela noite era o evangelista Reginaldo da igreja de Barra do Piraí. E eu lembro que a pregação dele em 1992, porque eu era solteiro ainda, eu aqui acabei confundindo. Eu não fui para casa almoçar com a Carmen, eu fui para minha casa. Eu era solteiro. Eu confundi uma coisa com a outra. Fui aqui no bairro Santa Inês. O evangelista Reginaldo pregava sobre o pousar do Espírito Santo. O Espírito Santo, como um vento, como uma pomba, ele pousa sobre a gente. Então ele estava dando ali as suas comparações e falou sobre que o Espírito Santo poderia pousar sobre a gente ali. E ele falou assim, quem quer que o Espírito Santo de fato pousa sobre a cabeça? Ninguém foi lá na frente. Ele insistiu pela terceira, quarta vez. Na quarta vez eu fui o único que fui. Quando eu fui, mais ou menos 20 pessoas foram atrás de mim. Ele orou para que o Espírito Santo, então, de fato, se manifestasse na vida daquelas pessoas. Estava ali na frente. Estava na frente, não manifestou na vida de ninguém. Então ele desceu um pouco, não nervoso, mas um pouco com mais fé, e falou, não, então já, gente, eu estou falando aqui que Deus vai fazer, então tem que fazer, eu acredito. Ele falou comigo, eu vou descer e vou impor as mãos. A primeira mão que ele colocou, a primeira cabeça que ele colocou a mão foi a minha. Quando ele colocou a mão, eu fui tomado pela unção de Deus, recebi os dons das línguas, quebrei bateria, quebrei banco. Consequentemente, Deus também tomou a missionária Carmen, que era minha noiva na época, e batizou com o Espírito Santo 10 pessoas e renovou mais 10. Aí daquele dia para lá, então, entrou de fato a chamada. Foi a maior experiência que eu tive com Deus daquele dia para lá. Automaticamente, sem querer aqui me exibir, eu recebi alguns dons espirituais, quem quiser acreditar ou não. Eu recebi alguns dons espirituais, recebi o dom do discernimento, tudo naquele dia. Não conhecia, recebi o dom da variedade das línguas, interpretação das línguas, recebi o dom da ciência, o dom de sabedoria, e fui recebendo os dons. E acredito
acredito ter recebido o dom da fé, porque ter vivido todos esses episódios que eu vivi sem fé, uma fé sobrenatural, não a natural, a gente não consegue sobreviver. Ainda estou à busca de mais dons. Tenho um desejo ardentemente no meu coração de Deus me dar outros dons que Paulo fala e a igreja não busca, o dom de operação de maravilhas, dom de milagres, dom de curar, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Eu creio que se Jesus começar a fazer através de nós o que fazia no passado, não vai salvar o pecador, mas vai atrair o pecador ao Evangelho. E uma vez o pecador atraído ao Evangelho, ele conhece a verdade liberta, ele salva. Esse é o objetivo, pegar a verdade e a verdade libertar. Nós estamos caminhando para o nosso fim desse podcast, onde a gente está falando sobre a importância do coração missionário, quem tem um coração missionário. Eu tenho um coração missionário também, eu gosto de pensar que tudo que a gente está fazendo aqui, no último culto de missões lá na minha igreja, na IEC do Açude, o pregador, ele disse o seguinte: tudo que você está fazendo, seja lavar um prato ou ser um professor, como é o meu caso, você precisa estar fazendo pensando, será que isso está fazendo com alguém que conheça Jesus? Se não está fazendo, você não está conhecendo, você não está fazendo certo. O pastor José também falou isso. Tudo que nós precisamos fazer é para atrair pessoas. Então, quero te dizer que esse podcast é para você, que tem um desejo missionário, que tem a vontade, que sente o chamado dentro de você. É possível, busque o dom da fé, busque a excelência na leitura da palavra, na oração, e o Senhor não é em vão esse desejo no seu coração. E quero te pedir mais uma vez que compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conseguir. Nos siga aqui nas redes sociais, nós temos o nosso Instagram, @IECOficial, no Facebook também nós somos IEC Oficial, e também nós temos o nosso portal, que é o site da Congregacional, onde você conhece um pouco mais da nossa história, de quem nós somos, quem é o Reverendo Luciano e toda a nossa logística e dinâmica. E também temos o CTMeet, um dos parceiros que conduzem o CTMeet é o pastor Júlio Sérgio. Nós já tivemos a entrevista com o pastor Ioséias e agora estamos tendo com o pastor Júlio Sérgio que tem isso, que é o intuito de levar o amor de Jesus para as pessoas que não conhecem. Então eu quero te pedir para seguir, nós vamos deixar o nosso Pix aqui, se você quiser contribuir para essa obra, fique à vontade, o CTMeet ficará muito feliz, né? O pastor Ioséias falou no podcast dele que ele tem a meta de que o CTMeet consiga arrecadar por mês 30 mil reais. E nós vamos crer nisso, que isso vai acontecer. Pastor Júlio, muito obrigado pela participação. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, o que o senhor quiser falar. E eu quero te pedir, além de fazer suas considerações finais, se você sentir de falar algo para algum jovem que está ouvindo, algum jovem que sente o desejo missionário, fique à vontade. Eu quero agradecer a equipe de marketing, da IEC. Quero dizer para vocês que vocês estão no caminho certo. Por enquanto é uma montanha cheia de pedra que vocês estão escalando, mas vocês vão chegar na planície também. Faço parte de vocês lá na diretoria, como um conselheiro, não entendo nada da mídia, mas eu creio que o meu apoio de fé está sendo muito bom para vocês. Espero que não me tirem de lá, quero ficar. Quero ajudar, quero dizer que o gabinete aqui da Igreja Jardim Belmonte está aberto para vocês fazerem gravações sempre que vocês quiserem. É só entrar em contato com nossos diretores aqui de marketing local, que é o nosso irmão Jonatas. E quero que vocês do marketing não olhem para as críticas, olhem sempre para o alvo. As críticas vão ser apenas escadas para que vocês continuarem subindo, tá? Para os jovens, principiantes, ou obreiros que estão começando, o segredo é ler a Bíblia. Quem não gosta de ler não vai ter o que falar. O segundo é partir para a busca do conhecimento dos nossos teólogos. Não tem como você querer saber da Bíblia sem a ajuda daqueles que a Bíblia falou que são mestres, que Deus os chamou para poder nos auxiliar. Outra coisa, seja submisso ao pastor que está comandando no momento, mesmo que ele seja alguém simples e talvez não tenha
o grau acadêmico que você tenha no momento, mas ele é o seu sacerdote no momento. Mesmo que amanhã você se torne um pastor e você sobe em cima dos ombros dele para você ver melhor, mas lembra que ele veio antes de você. Então lembra disso. A humildade é um fator principal que dá o sucesso. O orgulho, o querer dizer que já sabe, que só eu que sei, que só eu que posso. Jesus disse isso aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Se não tiver Jesus, todo o nosso conhecimento acadêmico ou teológico não serve nada em questão da obra de Deus. Pode servir a sua vida profissional. A obra de Deus, a sua formação teológica, a sua formação acadêmica ajuda, com o Espírito Santo sendo o Senhor da nossa vida. Então pense nisso. Para o CETEMIT, Pastor José quer arrecadar 30 mil por mês. Eu estou jogando mais alto, estou querendo chegar aos 50 mil a partir de junho. O próximo semestre nós vamos mudar a história do CETEMIT. Vamos arrecadar 50 mil. Como, Pastor Júlio? Não sei. Vamos fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que fazer. Eu assisti o filme do Rambo 3. Quando aquele coronel e o Rambo estava no deserto do Afeganistão e o exército da União Soviética veio para atacar, o coronel perguntou com o Rambo: o que a gente vai fazer? Ele falou: cercar a Rússia não tem como. Como? Eu não sei. Eu só sei que eu vou vencer. Eles entraram dentro de uma vala, dentro de uma rocha, e conseguiram ali derrotar um exército formado. Esconde atrás da rocha que é Cristo, que os 50 mil do CETEMIT vai vir. Como vai ser, Pastor Júlio? Eu não sei. Fica debaixo da rocha. Deus vai dar essa graça. Para a igreja de Jardim Belmonte, eu quero que você ore, nos ajude em oração, a tarefa difícil, que Deus dê graça para a gente. Ore para os nossos obreiros, nossos líderes, Deus tem nos abençoado. E para a nossa obra missionária local aqui do Jardim Belmonte, projeto Contrapiso Pronto. Se você quiser ainda hoje, pega aí seu celular, 024 999 59 3808. Isso mesmo, entra em contato comigo e fala: Pastor Júlio, eu quero dar esse contrapiso pronto de uma vez. Aí eu já coloco o contrapiso e já parto para a janela. Deus abençoe, muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, a toda a nossa igreja evangélica congregacional de Volta Redonda. Uma coisa eu falei para o nosso reverendo dias atrás: se Deus pode abençoar as outras denominações, pode abençoar a nossa também. Falta em nós alguma coisa. Falta em nós alguma coisa. Essa coisa, falta, pode ser uma vida mais comprometida com a palavra, pode ser uma vida mais comprometida com a oração, pode ser uma vida mais comprometida com a submissão. Se essas coisas começarem a acontecer, a Igreja Congregacional de Volta Redonda, que é um braço de uma igreja congregacional histórica do mundo, da época da Reforma, ela pode sim chegar a 30, a 50 mil membros e cumprir o que foi profetizado para o pastor Moura e escrito pelo pastor Luciano, uma visão para alimentar o mundo com a palavra de Deus. Deus abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor. Muito obrigada, eu espero vocês no próximo episódio. Tchau!